Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre um tema que é muito importante, que é a transferência bancária. A gente sabe que os nossos clientes têm ali a compensação de valores que eles passam, seja pelo Tap-Tom, seja nas maquininhas, seja também nos links de pagamento possíveis, né, no nosso aplicativo ou vendas por QR Code, compensados nos seus cadastros, compensados no aplicativo, e a partir dali então eles podem fazer a transferência desses valores, seja para os cartões, né, como a gente já falou em treinamento anterior, seja também para contas bancárias, existindo aí também uma diferença de possibilidade para os nossos clientes com as funcionalidades banking ativas em seus cadastros e também aqueles nossos clientes com funções apenas da adquirência. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom, pessoal? Então, a transferência é esse ato que o cliente tem, que ele vai poder escolher quando, para onde e quanto. Tá, aqui no Tom a gente não tem nenhum tipo de obrigatoriedade em relação ao tempo que o cliente desejar para fazer a transferência, nem em relação ao valor, nem em relação para onde. Existem sim alguns pré-requisitos necessários para que o cliente observe quando ele vai fazer as transferências de acordo com essas possibilidades do cadastro, se é um cliente banking ou se não é um cliente banking. O cliente da adquirência, ele só vai conseguir fazer transferências para contas que estejam ligadas ao mesmo documento, CPF ou CNPJ do cadastro conosco. Então é muito importante a gente falar isso para o cliente. Quando ele entra em contato conosco, muitas vezes ele está ali com algum tipo de dúvida por já ter feito alguma transferência que deu errado, ou então ele deseja entender o que ele precisa fazer para transferir seus valores. E a coisa mais importante que a gente tem no caso de verificando lá que o nosso cliente não é um cliente banking, passar para ele essa necessidade de a conta de destino desse valor estar ligada ao mesmo documento com o qual ele fez o cadastro dele conosco, CPF ou CNPJ. Logo após, a gente sabe que o cliente, para cadastrar uma conta bancária, precisa clicar lá nas três listas do canto superior esquerdo do aplicativo, depois configurações, contas bancárias cadastradas, e logo depois ele pode ali adicionar uma conta, editar uma conta ou excluir uma conta. E ele, para fazer isso, apenas deve colocar lá quais são os dados. Então ele vai colocar qual é a agência, ele vai colocar o número da conta também, sendo que nesse processo podem acontecer alguns erros e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso em outra parte aqui desse treinamento, quando a gente for falar dos problemas que podem acontecer e pelos quais os nossos clientes nos procuram. Vamos retomar aqui as características das transferências. Então estamos falando dos nossos clientes adquirentes, os clientes que não têm as funcionalidades do banking ativas. Esses clientes, eles vão fazer o cadastro dessas contas bancárias no mesmo lugar onde eu falei anteriormente. Eles vão precisar de ter certeza de que a agência e a conta estão certinhas. Logo depois que ele tiver cadastrado quantas contas ele quiser, lembrando o pré-requisito, ligadas ao mesmo CPF ou ao CNPJ com o qual ele tem o cadastro conosco, ele vai ali conseguir depois, então, quando ele também tiver um saldo disponível, escolher para qual conta ele deseja que aquele saldo seja transferido, tá bom? Não vai ter nenhum tipo de cobrança, como eu falei, em relação ao valor, em relação a qual conta ele deseja transferir, nem em relação a quando. Ele pode apenas deixar o saldo também no aplicativo, não vai haver nenhum tipo de cobrança em relação a isso. Os nossos clientes banking, eles já vão conseguir ali, além de fazer as transferências via Pix, né? Os nossos clientes banking têm o Pix habilitado em seus cadastros, nos seus aplicativos, mas eles também vão conseguir fazer a transferência TED, né? Para contas de terceiros, que é uma característica que o nosso cliente adquirente não tem. Ele não vai conseguir fazer transferências diretamente do aplicativo para uma conta da sua esposa, de um filho, da mãe dele, por exemplo. O cliente banking vai conseguir sim fazer essa transferência, não existe
nenhum tipo de taxa cobrada, tá bom? Assim como também o nosso cliente adquirente não vai ter nenhuma taxa cobrada para essas transferências que ele fizer para as contas ligadas ao documento CPF ou CNPJ do cadastro dele. Também não haverá nenhuma taxa para o nosso cliente banking, apesar de ele ter essa possibilidade de fazer uma transferência para uma conta que não esteja ligada ao seu CPF ou ao seu CNPJ, ou seja, de cadastro conosco, uma conta de um terceiro. Ele vai conseguir cadastrar essa conta no mesmo espaço onde eu falei anteriormente, só que no processo para o cliente banking também vão vir outros detalhes perguntados, como o nome da pessoa. Ele vai conseguir salvar o contato para que depois, quando ele queira fazer a transferência, ele já consegue ali de alguma forma, se ele desejar, escolher uma pessoa para quem ele tenha feito a transferência anteriormente e salvado o contato, tá? E vamos entrar agora também em alguns pré-requisitos, algumas características relacionadas a ambas as transferências. Vamos voltar para o nosso cliente da adquirência. O valor mínimo de uma transferência é R$1, então muitas vezes o cliente pode ter ali algum tipo de erro também quando está tentando fazer uma transferência, porque ele está tentando fazer com um valor abaixo desses 50 centavos, por exemplo. A gente precisa informar isso para ele, tanto para o cliente banking também quanto para o cliente de adquirência. Quando o cliente faz uma transferência num dia útil, tá, pessoal? Isso no cliente adquirente, até as 3 horas da tarde, esse valor compensa na conta de destino no mesmo dia também, no mesmo dia útil. Se ele faz depois das 3 horas da tarde, a compensação ocorre no próximo dia útil, tá bom? Então é muito importante que a gente fale isso com o nosso cliente também. Se ele faz, por exemplo, uma transferência depois das 3 horas da tarde, numa sexta-feira, esse valor só compensa na conta dele na segunda, se a segunda for um dia útil também. É importante que a gente fale sobre isso. Em compensação, esse prazo se estica até às 5 horas para os nossos clientes banking. A mesma coisa funciona em relação ao dia útil, tá? Mas a gente estende aí um pouquinho mais em relação ao horário possível para que esse valor compense na conta de destino no mesmo dia. É importante que a gente fale para ele também, sempre manter esse acompanhamento das próprias transferências dentro do aplicativo. Ele vai conseguir, clicando nas 3 listas do canto superior esquerdo, clicar em minhas transferências e ali ele vai conseguir entender se uma transferência está pendente, se uma transferência deu erro, se a transferência mesmo vai ser cancelada. Se ele quiser, ele consegue fazer ali também o cancelamento de uma transferência até um curto período depois de ter pedido que ela fosse feita ali dentro do aplicativo, tá bom, pessoal? Essas são as características das nossas transferências, tanto para clientes banking quanto para clientes adquirentes, da adquirência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas que surgem no nosso dia a dia relacionados à transferência.